Fala galera, Vitor de volta. Esse vídeo é para tirar uma dúvida do inscrito aqui no canal, uma segunda dúvida dele na verdade. A primeira eu já gravei, já tá até aqui no canal, tá card aqui. Ele perguntou se era possível usar a topologia do Zero Mesh no Substance, então se você não sabe também se é possível, card aqui, dá uma conferida lá depois de assistir esse vídeo, lógico. Assiste esse vídeo primeiro, depois vai lá e assiste o do Substance, beleza? E eu vou trazer a dúvida que ele perguntou para mim. Ele perguntou no vídeo que eu falo do Dynamesh, do Zero Mesh, de subdivisões, ele perguntou para mim, no caso de posar personagem, se eu faço na etapa do Dynamesh ou se eu faço na etapa do Zero Mesh. E eu vou falar aqui, esse é um papo meio, também não é receita de bolo, sabe? Não tem como ser receita de bolo. Depende muito para onde vai, qual é a mídia que vai o modelo que você está fazendo. Beleza? Bom, antes do editor soltar a vinheta, quero lembrar vocês, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho lá, ativa o sininho, senão o YouTube não te lembra que tem vídeo novo, beleza? Dá aquele, solta o dedo, larga o like aí e deixa seu comentário como o Murilo fez, beleza? Se você tá com dúvida, cara, deixa seu comentário aqui que com certeza eu sempre leio as dúvidas, né? Sempre leio os comentários e sempre respondo. E às vezes eu respondo até a dúvida na própria pergunta. E quando é um assunto que eu acho que vale a pena trazer aqui pro canal, eu trago. Sempre eu trago. Entendeu? Os últimos 3 vídeos que eu trouxe aqui no canal foram de dúvidas de vocês que eu trouxe aqui para responder, porque eu achei super interessante responder isso em vídeo. Beleza? Então, deixa o seu comentário aí. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem muita gente que está assistindo o canal e não é inscrito. Se inscreve no canal aí, cara. Se você tá aqui direto, você tá curtindo o canal. Então se inscreve aí, mano. Se inscreve para o YouTube te notificar quando entrar vídeo novo. Beleza? Então, editor, solta a vinheta aí. Bom, beleza, de volta. Vamos lá em transicionar na tela, beleza? Esse é um projeto meu aí, antigo também, já tem acho que uns 2 anos, se eu não me engano. Não lembro se foi 2020, eu não lembro, mas já é um projetinho antigo, tá? É um projeto que eu vou usar como coringa para responder a dúvida do Murilo, beleza? Vocês podem ver que ele já está na pose aqui. Tranquilo, tá até bem pesado, tá? Ele tá bem pesado, esse modelo. Agora eu vou deixar ele mais leve, beleza? Dei um all low aqui para deixar ele bem mais levinho, tá? Então você pode ver aqui que aqui ele está com a topologia feita, tá? Com Zero Mesh. Esse é o modelo que eu fiz para estátua, né? Mas você pode ver aí que eu botei ele na pose quando ele já estava com o Zero Mesh, com a topologia do Zero Mesh. Beleza? Não é uma pose nossa, né? Que pose, né? É uma pose bem simples, na verdade, do modelo. E aí que eu vou falar. E depende muito o lance da pose aqui, se é com Dynamesh ou com Zero Mesh, não é receita de bolo, Murilo, porque depende muito do que você quer, entendeu? Qual é a pose, depende muito. Se for uma pose muito agressiva, eu diria para você já começar no Dynamesh, tá? Já colocar a pose do Dynamesh. O que você tem que pensar é o seguinte: se você for ter, né, se a pose for uma pose muito agressiva, né, se ela for rotacionar muito braço, tronco, né, for uma pose bem agressiva, eu colocaria já no Dynamesh, tá? E aí você vai ter que praticar, porque provavelmente você não vai poder usar simetria, tá? O problema de você colocar na pose logo no início é que você vai perder a simetria. Nesse caso aqui, eu não perderia a simetria, tá?
porque é um modelo que ele está numa pose ainda assimétrica, né? Ele está numa pose simétrica, né? Mas deixa eu abrir um. Mas vamos supor que eu fosse colocar essa modelo aqui na pose, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Tá bem pouco, lógico, mas só para vocês entenderem. Se eu tô com um braço de um jeito e o outro de outro, eu já perdi a simetria, tá? Ó, já não bate mais, beleza? Então, aqui eu já não conseguiria usar a simetria, beleza? Então eu poderia usar a simetria em alguns pontos, mas outros não. Né, uma rotação de cabeça e tudo mais é uma coisa mais simples, dá para você deixar para fazer no final. Agora, se for um corpo deitado, sentado, dependendo da pose, você vai perder a simetria. Você entendeu? E aí, aqui eu recomendaria você ir no Dynamesh. Se for uma pose muito agressiva, eu diria para você começar no Dynamesh. Nesse caso aqui também, ó, o T-Rex, que foi eu modelei também, o T-Rex eu coloquei ele na pose no final também, depois quando eu fiz o Zero Mesh, porque também não é uma pose tão agressiva assim, então dava para manter ele sem estar eu podia fazer ele simétrico, né? Depois tirar a simetria dele e fazer a pose dele no final, mas isso depende muito do modelo, depende muito da pose, depende demais, cara. Então, assim, não tem como eu falar pra você, não, faz no Dynamesh ou faz no Zero Mesh, porque nem eu também, ora faço no Zero Mesh, ora faço no Dynamesh, depende muito da pose. A maioria das vezes eu faço no Zero Mesh, porque quando a pose não é muito agressiva. Mas quando a pose ela é uma pose simples, você pode fazer ela no Zero Mesh, tá? Se for uma pose muito, muito agressiva, eu recomendo fazer no Dynamesh, e aí você perde a simetria, e aí é aquilo, prática. Modelar um modelo fora da simetria é bem difícil. Você deixar ele muito bom é bem difícil, né? É bem difícil. Beleza? Principalmente dependendo da pose, tá? E tem um jeito também de você colocar a pose usando o rigging, né? Usando o esqueleto lá, né? E aí você pode usar o Mixamo para fazer isso. Né? Você coloca o modelo no Maya, no Blender, no 3D Max, joga ele no Mixamo e você você usa o esqueleto lá do Mixamo e você coloca na pose. A maioria das vezes você vai precisar dar uma ajeitada, mas dependendo da pose, lógico, mas você pode usar o Mixamo também. Se você não conhece, busca aí no Google Mixamo, que você vai... Deixa eu abrir aqui. Bom, vou jogar a tela aqui de novo aqui. E o Mixamo é da Adobe, tá? É um site onde você consegue usar o rigging deles. Você consegue importar um modelo aqui pro Mixamo, tá? E você consegue usar, eu estava até fazendo um teste aqui, ó, com a tartaruguinha. Deixa eu ver se vai funcionar. Não vai funcionar, vai ficar esquisito a tartaruguinha, né? Ó, mas você vê, ó, tartaruguinha, tá vendo? Você consegue utilizar o rigging do Mixamo para botar pose, né? E você consegue levar isso para um software, né? Você consegue até importar para dentro do ZBrush de novo e dar um tapa se for preciso, né? Se for estático, você consegue levar
voltar de novo você bota na pose, volta de novo pro ZBrush e ajeita lá. Tem muita gente que faz isso, porque até prefere, porque acaba já ajudando pra caramba. Beleza? Ó, tá vendo? Esse aqui já é um estilo, tá vendo? Ó, tá bem zoado, né? Até porque é um animal também, né? Mas você vê que dá pra colocar, dá pra usar, dá pra você colocar na pose, né? Usar, tem vários aqui, ó. Tem muitos aqui. Você consegue usar vários. Ó, tá vendo? E é bem legal, porque tem muita pose aqui. E tem muita animação, você pode usar até para animação também. Às vezes você tem um personagem que você fez para game e você fala, putz, eu queria animar, mas eu não manjo de rigging. Cara, pode usar o Mixamo, que tipo é super bacana. Tipo, coloca teu personagem na posezinha animada e pô, tu consegue melhorar ainda mais o teu modelo, né? Deixar o modelo ainda mais vivo, né? Então é legal, é bacana. Então esse é um jeito também de você usar, colocar na pose, tranquilo. E aí, se vocês não conheciam, então fique aí, Mixamo. Depois, se vocês quiserem, se vocês acharem interessante que eu traga para vocês como que importa para o Mixamo, como que utiliza o esqueleto do Mixamo, deixe no comentário aí, eu trago para vocês aí como que funciona o Mixamo. Então, Murilo, espero que tenha respondido a tua pergunta. Não tem uma resposta certa, não tem uma resposta definitiva para isso, porque depende muito, como você viu aqui, da pose que você vai utilizar e para o que você vai utilizar. Beleza? Então, galera, deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal e se tem alguma dúvida, deixe nos comentários aqui. Quer que eu traga conteúdo? Faça com o Murilo. Deixa aí nos comentários que conteúdo você quer que eu traga, qual software você quer que eu fale, beleza? Gostou do Mixamo? Deixa no comentário aí que eu trago para vocês, beleza? Aquele abraço, fui!